Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Inglês Jurídico by Nathalie. Eu sou a Nathalie e hoje vamos falar do tema de súmula vinculante, como traduzir. Então, súmula vinculante é algo que é muito específico no mundo jurídico aqui do Brasil. Então, vocês precisam saber como traduzir essa palavra, essa expressão nesse instituto em inglês. E sorte sua que já tem uma tradução pronta e aceita para isso. Antes da gente começar, quem ainda não me conhece, eu sou a Nathalie. Eu era advogada, hoje atuo apenas como professora de idiomas, enquanto eu estou terminando o meu mestrado em Direito das Relações Internacionais no Uruguai. Trabalho com aulas particulares e em grupos, aulas de inglês, inglês jurídico e francês. Então, se você tiver interesse em aprimorar o seu conhecimento, eu tenho algumas sugestões para você, como, por exemplo, adquirir o meu e-book das 300 traduções para o mundo da advocacia, ou me seguir também em outras redes sociais, no Instagram, no @inglesjuridico_by_Nathalie, ou se você já quiser adquirir o meu curso, é só acessar o dominandoinglesjuridico.com. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, como que eu vou traduzir súmula vinculante? As duas palavras, a tradução da palavra súmula pode ser dada como precedent, que seria um precedente. Quando a gente traduz a palavra precedent, quando a gente utiliza em português a palavra precedente, muitas vezes a gente está falando de jurisprudência, de estudos e tudo mais. O inglês não necessariamente tem esse sentido. Então, por conta da súmula ser uma decisão de um tribunal, você pode utilizar a tradução como precedent. Precedent or judicial precedent. Precedente judicial, se você quer falar de uma forma mais específica. E a palavra vinculante eu vou traduzir como binding. Binding é algo que vincula. To bind é vincular, certo? Meio que amarrar uma coisa na outra. Muitas vezes as pessoas usam isso para falar de uma corda mesmo. Ao amarrar, usa o verbo to bind. Então, esse é o mesmo sentido. Binding é vinculante, aqui como adjetivo, sendo usado como adjetivo. Então, qual é a forma certa de traduzir a súmula vinculante? Você pode usar binding precedent, lembrando que o adjetivo sempre vem antes do substantivo, ou binding judicial precedent. Aqui você tem dois adjetivos, o judicial, que está descrevendo o precedent, e o binding, que está descrevendo o precedent também, o judicial precedent. Então, essas são as duas formas que você vai traduzir a expressão súmula vinculante. Vou passar agora para vocês a definição da palavra precedent, de acordo com o Black's Law Dictionary, que é o dicionário oficial utilizado em várias faculdades de direito lá no exterior. The making of law by a court in recognizing and applying new rules while administering justice. Então, o precedente, o precedent, é a elaboração da lei, ou elaboração de uma lei, por um tribunal no reconhecimento e aplicação de novas regras na gestão da justiça. Então, gente, vocês precisam lembrar que aqui a gente está falando de um sistema de common law, em que precedentes formam leis. Então, quando a gente está falando de um precedent, a gente está falando sim da elaboração de uma lei. Por isso que é uma tradução correta para a súmula nossa aqui do Brasil. E vou passar agora para vocês a definição do binding precedent, mais específico ainda. A precedent that a court must follow. For example, a lower court is bound by an applicable holding of a higher court in the same jurisdiction.
Então, um precedente que um tribunal deve seguir, que uma corte deve seguir. Por exemplo, um tribunal inferior, ou seja, gente, um tribunal de primeira instância. Essa expressão que a gente usa aqui, lower court, significa, sim, inferior. Muitas vezes a gente acaba usando essa expressão para a corte de primeira instância. Então, por exemplo, um tribunal de primeira instância está vinculado por uma detenção aplicável de um tribunal superior na mesma jurisdição. Ou seja, gente, um tribunal superior tomou alguma decisão sobre o assunto, uma decisão dentro da mesma jurisdição onde você está trabalhando o seu caso, e é necessário seguir esse precedente. O que foi determinado pelaquela corte é vinculante, é binding, não há escolhas. Então, é o mesmo sentido da nossa súmula vinculante aqui no Brasil. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a definição de precedent e de binding precedent e o motivo da tradução. Não tem erro para vocês. Então, aqui estão as referências dos livros que eu utilizei para fazer essas traduções. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, não hesitem de entrar em contato comigo no Inglês Jurídico by Nathalie. Podem me mandar um e-mail também ou acessar o meu site diretamente. Thank you very much. See you next time.